25º domingo do tempo comum. Na liturgia deste domingo, nós somos convidados a refletir sobre como nós lidamos na nossa vida com os momentos mais difíceis, onde nós somos perseguidos, onde nós somos caluniados, onde nos sentimos realmente sem aquele apoio, sem aquele carinho das pessoas e temos que continuar vivendo a nossa vida e a nossa missão. E para isso, nós vamos contemplar um momento na vida de Jesus, onde ele falou com os seus que lhe eram mais caros sobre o que ele deveria enfrentar: o sofrimento, a paixão e a morte de cruz. A primeira leitura nos traz o livro da sabedoria, mostrando exatamente quando esta espiral de violência se levanta contra aquele homem justo que segue o caminho de Deus. E diz assim: os ímpios dizem entre si: armemos ciladas ao justo. A sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova, com ofensas, torturas, para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com as suas palavras, virá alguém em seu socorro. No Antigo Testamento, era essa a realidade e o modo de pensar. Se você fosse uma pessoa justa, então nada de mal poderia lhe acontecer. Jamais perseguição, morte, violência, porque você sendo justo, Deus iria te defender. Mas nós sabemos que na nossa vida não é bem assim. Nós temos o exemplo também no Antigo Testamento do livro de Jó, um homem justo e que sofre terrivelmente. E ele mesmo se levanta contra Deus e diz: mas eu não fiz nada, por que estou sofrendo? E tantas vezes na nossa vida é assim. E na vida de Jesus não foi diferente. Hoje nós temos um dos 3 anúncios da paixão que Marcos coloca no seu evangelho. O de hoje é o segundo. Cada vez que Jesus anuncia que vai sofrer, nós experimentamos, por parte dos discípulos, uma reação muito errada, muito ruim, totalmente fora. Jesus está ali partilhando a dificuldade da sua missão e talvez contava que os seus, que o seguiam mais de perto, fossem apoiá-lo naquele momento. Mas não é bem assim que acontece. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia e Jesus dizia a eles: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos não compreenderam essas palavras. E lembremos que aqui já é a 2ª vez que o Senhor anuncia, portanto não deveria ser uma novidade, mas eles continuam fechados, eles continuam obstinados em não aceitar que o Senhor, o Messias, aquele que deveria ser o Salvador, pudesse passar por tudo isso. Chegando a Cafarnaum, em casa, Jesus perguntou a eles: o que vocês estavam discutindo enquanto caminhávamos? E eles ficaram calados.
pois pelo caminho, vejam só, tinham discutido quem era o maior. Jesus anunciando o seu futuro e próximo sofrimento e eles discutindo quem dentre eles era o maior. Que insensibilidade, que falta de sintonia entre os discípulos e o Senhor. E Jesus então pede que eles se sentem e diz a eles: vocês querem ser o primeiro entre vocês? Então seja o último de todos e seja aquele que serve a todos. Este é o caminho de Jesus. Esse foi o caminho que ele escolheu, que ele viveu. Não de ser o primeiro, de ser aclamado rei, mas o do lava-pés, de colocar-se a serviço de todos. E para corroborar aquilo que ele dizia, ele pega uma criança, coloca essa criança no centro e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. A figura da criança, nesse contexto do Evangelho, representa exatamente quem deve ser o centro, o foco da nossa atenção, do nosso amor, do nosso carinho. Quem devemos abraçar? Não o poder, não o desejo de aparecer, não o desejo de ser uma pessoa famosa, em evidência. Não. Devemos colocar no centro da nossa vida e do nosso amor aqueles mais indefesos, aqueles desprezados, desconsiderados, como eram as crianças no tempo de Jesus. Hoje nós olhamos a criança, né, com aquela ternura, com aquela figura de inocência, mas não era assim no tempo de Jesus, não era essa a imagem. E aqui onde nós colocamos a criança, nós poderíamos colocar todos aqueles que hoje, na nossa sociedade, são também desprezados, descartados, os pobres, os marginalizados. Esses são aqueles que devem estar ao centro. Não eu, não um dos discípulos, não as grandes personalidades. Vamos pedir ao Senhor, então, que Ele nos ajude a colocar em prática esse Evangelho e que nos faça termos maior sintonia, maior sensibilidade pelo sofrimento das pessoas. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.